Olá, meu nome é Carlos e você está no canal HP Akhenaton, seja bem-vindo. Hoje eu quero falar com vocês aqui do canal sobre expansão de consciência e alguns aspectos de como você ter essa expansão de consciência para poder se espiritualizar, para poder sempre adquirir novos conhecimentos e crescer como pessoa, seja nas três etapas, né? Corpo, mente e espírito, né? Então nós vamos bater um papo. Antes disso eu gostaria de convidar você a assistir outros vídeos aqui do canal, até para você entender o contexto, né? Conhecer um pouco mais o material e também se inscrever, né? Para poder receber as notificações aí de novos vídeos. Quando a gente lê alguns livros, e principalmente a literatura antiga, vocês sabem que eu defendo que não existe nada de novo hoje em dia. As pessoas ficam falando mais do mesmo e normalmente nós precisamos voltar, né, nas escrituras antigas e poder dar uma nova, vamos dizer assim, saborear de uma maneira diferente essas escrituras, a nossa visão interna. Normalmente nós costumamos aceitar a visão de outras pessoas que, vamos dizer assim, vão lá, estudam e dão as suas interpretações. Hoje em dia, mais do que isso, as pessoas vendem essas interpretações. E normalmente as pessoas pagam caro naquilo que dá um pouquinho só de trabalho, que é você ir lá, ler e falar assim, caramba, eu não pensei. Porque a pessoa ela lê aquilo que convém a ela. Por isso que ela ensina a você somente o que ela quer. Ela pega aquilo que pode comercializar, aquilo que pode realmente te elevar, te espiritualizar, fazer você crescer. Normalmente essas pessoas, elas não se dão a esse trabalho, né, de passar para vocês. Caridade de instrução, ela é muito raro, né? Normalmente as pessoas, elas, de um jeito ou de outro, elas irão cobrar pelo ensino. E não é errado, de certa forma, uma pessoa ela sobreviver do ensino. Os professores fazem isso no planeta inteiro. Porque na área espiritual, de crescimento pessoal, não seria a mesma coisa. Porém, a grande chave é assim, primeiro, aquilo que eu estou adquirindo deste professor dá resultado? Traz algum retorno para mim? Se não, por que você está pagando por isso? Às vezes as pessoas pagam por um pertencimento, por querer sentir-se parte de uma grande ideia, de um contexto que nem sempre ele é favorável às pessoas, à humanidade, né? Veja Karl Marx. Quanto tempo faz que esse cara morreu? E até hoje suas ideias influenciam outras pessoas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com certas ideologias, porque primeiro que você perde a sua independência. E uma pessoa, para evoluir, ter uma expansão de consciência, ela precisa dessa independência. Ela precisa desse, vamos dizer assim, de se caminhar sozinho, de se desfrutar sozinho, de acreditar que ela pode ter as suas interpretações. E a maioria do que é falado hoje, né, pode ter certeza, tem a ver com a literatura antiga. É que a pessoa vai lá e ela fala assim, olha, isso é bom. Então eu troco o nome e aí eu falo que eu inventei. Ou melhor, tem gente falando que canaliza extraterrestre, né? Meu, tudo balela, né? Então quer dizer, um monte de ideias hoje em dia poderiam ser totalmente jogadas fora, porque são interpretações ao grel prazer dessas pessoas que fazem esse tipo de trabalho que eu estou falando. Mas quando nós vamos lá na literatura então, Carlos, como que a gente pode interpretar o que está ali? Fato é que muitas coisas que vocês vão ver ali, vocês não tem como interpretar. Não há provas científicas. Mas existe um fator que quase ninguém leva em consideração. E eu vou falar isso para vocês agora.
Uma das coisas que ninguém leva em consideração é que quando, por exemplo, eu pego a Gênesis da Bíblia, por exemplo, e lá fala sobre os gigantes, que os gigantes cobiçaram as mulheres da terra e com elas tiveram relações e tiveram filhos. Como que você interpreta isso sem uma expansão de consciência? Porque o primeiro crivo que você passa, antes de ter certezas internas intuitivas, é você ter um campo imaginativo. Agora, se você tem um campo imaginativo que você duvida que aquilo possa acontecer ou existir, por que você vai ler uma coisa dessa então? Quando você lê algumas coisas assim, como por exemplo na literatura védica antiga, que alguns demônios tinham 10 cabeças, Ravana, por exemplo, ele foi meditando e foi expandindo as cabeças, né? Então ele tinha 10 cabeças de um lado e 10 do outro, mais de 20 cabeças, né? Então simbolizando aquele homem que tinha olhos para tudo, mente para tudo, extremamente inteligente. Se você só olhar para as cabeças, metaforicamente, você vai perder muito dessa ideia que você pode ter de entendimento maior. Mas isso é para justamente quando aquele sábio escreveu, a forma que ele tinha para descrever aquela entidade, aquela pessoa que estava acima da média das outras pessoas, e ele falava com pessoas que não tinham condições nenhuma de entender esses mestres, essas entidades, esses demônios, não tinha como, né? Então, as pessoas descreveram da melhor forma que podiam para pessoas que tinham poucos recursos de entendimento. Então, se você parar para pensar, você vai ver que, caraca, essas pessoas fizeram o máximo que podia. E você também pode. Mas o assunto hoje é expandir a consciência. Então, se eu falo de um demônio que tem 10 cabeças, simbolicamente, arquetipicamente, você vai pensar assim, olha, puxa, isso não existe. É claro que não existe. Mas como você vai descrever, por exemplo, se eu falar para você hoje, um homem de extrema inteligência, que tem milhares de empresas. Hoje você é capaz de compreender o que está dentro do seu contexto. Mas se eu jogasse isso lá atrás e tentasse explicar para alguém que o homem poderia ter uma cabeça que valesse por 10 pessoas, por 10 cabeças ali, ou que esse homem iria liderar 10 mentes, vamos dizer assim, intelectualmente elevadas, um homem é capaz de liderar um exército, generais. E qual é a diferença dessa pessoa com você? Por que essa pessoa vamos dizer assim, seria mais importante do que você? O que ela tem? Entendeu? Aí é que nós falamos. Entramos nessa capacidade de expandir a nossa consciência, de imaginar coisas além daquilo que as outras pessoas têm capacidade de imaginar. E você tem essa capacidade. Você é muito mais do que você imagina. Então, quando eu digo assim, que a pessoa tem que ler aquilo com certo critério, mas uma pessoa pode ler aquilo e querer, vamos dizer assim, dizer que encontrou uma coisa nova, dizer que descobriu uma coisa nova, então para ela não falar assim, olha, eu fui lá na Bíblia, eu fui lá no Bhagavad Gita, eu fui lá no budismo, eu fui lá no Islã, porque às vezes tem o preconceito da religião, aquela coisa, ele vai falar o quê? Então eu canalizei Akhenaton, eu canalizei Ashtaran, eu canalizei um reptiliano. Então, aí começa toda uma fábula, toda uma história, só para dar uma importância e uma legitimidade para aquele contexto. Mas na verdade é tudo mentira. Ou
meias verdades, né? Metade verdade, metade mentira, que caminha junto ali da mesma forma. Aliás, a nossa sociedade quase toda é assim, é baseada em meias verdades e mentiras, né? Eu uso a lei, né? A moral, mas no fundo eu tenho a maldade. Eu estou sendo egoísta, interesseiro. Eu sei o que estou... Olhe as notícias hoje em dia e faça suas próprias interpretações. É preciso sair dessa polarização, sair dessas identificações, sair desse caminho que já está saturado, vamos dizer assim, de pessoas que fazem suas interpretações e passam ela para outras pessoas como algo legítimo, né? Então, eu tenho comigo que só tem um caminho para você... Ó, tem um vendedor passando aqui do lado. Sempre quando eu vou gravar um vídeo eu dou essa sorte, né? Assim, quando não para aqui do lado ainda, né? Pra, tipo assim, né? Bom, as pessoas precisam trabalhar, né? Vamos expandir nossa consciência, né? Não pensar somente em nós. Então essas pessoas, elas pensam assim que... Primeiro que elas acumulam dinheiro mais do que podem usar. Porque depois elas estão envoltas dentro de uma sistemática de tanto veneno que elas não têm condição mais de sair daquilo. Elas precisam se manter ali, porque seria humilhante demais elas serem arrancadas desse poder, que tirassem esse poder dela. Mas na verdade elas não têm poder algum, né? O que elas pensam que elas têm, no final da vida, acaba rapidamente. E do outro lado, não é respeitado esse tipo de vamos dizer assim, de sensação de poder. Você pode ter a sensação que você quiser. Uma coisa é achar que ela funciona, mas nem sempre funciona, né? Então, quando eu digo para vocês, vamos expandir a consciência, vamos voltar aos livros antigos, vamos parar de achar que essas pessoas fizeram grandes descobertas. Elas podem ter feito grandes interpretações, existem grandes intérpretes aí. Sim, isso eu acredito que aconteça. Mas daí essa pessoa adquirir essa potência para realmente ter essa autoridade, ela tem que ser o que fala. Se ela não for o que fala, infelizmente não tem como você, vamos dizer assim, julgar que ela tem uma base sólida para isso. Acho que ficou bem claro. Vou encerrando esse vídeo por aqui para não ficar repetitivo. A ideia é expandir a sua consciência, expandir o seu pensamento, a entender que há mais por trás das cortinas do que você imagina e que você é hoje manipulado por aqueles que têm um pouco de conhecimento e que quando você passa um degrau à frente, você vai entender que o quanto você foi, às vezes, manipulado na sua ignorância. Mas a partir do momento que você abre a sua mente, isso já não acontece mais. Bom, quero agradecer a sua presença aqui. Compartilhe o vídeo se você achou interessante. E serenidade profunda em seu coração. Eu me torno